Projeto de lei que tramita no Senado quer ampliar o grupo prioritário da vacinação contra a Covid-19. E você vai ver também na edição de hoje. Mais de 100 mil doses contra o coronavírus aplicadas em Criciúma. Ministro da Saúde anuncia que toda a população adulta do país vai receber pelo menos uma dose até setembro. Em Criciúma, a Secretaria de Saúde alerta para vacina contra a gripe. Vamos conferir as ofertas de emprego disponíveis na região. Expectativa para depoimento de Osmar Terra na CPI da pandemia. No Junho Vermelho, conscientização sobre a doação de sangue. E pesquisadores reconhecem 5º oceano no mundo. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. Está no ar a edição de hoje do Informe Região. Hoje é terça-feira, 22 de junho de 2021. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa tarde. Um projeto de lei que tramita no Senado quer ampliar o grupo prioritário para a vacinação contra a Covid-19. Daqui a um mês, a Isabel vai se tornar mãe pela segunda vez e está muito feliz com a maternidade, mas atenta com a pandemia do novo coronavírus. Sempre preocupada e me cuidando com as devidas ações não farmacológicas, evitar sair de casa, uso de máscaras, uso de álcool gel. Ela é profissional da saúde, só planejou a gravidez quando teve certeza que iria ter uma gestação segura. Por isso, vai demorar um pouco para a bebê receber abraços e mimos dos familiares. Quando a pandemia foi adquirindo algumas características de solução, como, por exemplo, o advento das vacinas, que eu acompanhei, eu tomei a decisão, então, em outubro do ano passado, de engravidar. A Isabel só está vacinada contra a Covid-19 porque trabalha num hospital. Caso ela não fosse profissional da saúde, teria que esperar mais um pouco para ser imunizada. Para acelerar esse processo, o Senado Federal aprovou um projeto de lei que amplia o grupo prioritário. O autor é o senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte. Inicialmente, o texto tratava somente das mães lactantes, mas a relatora da proposta, a senadora Zenaide Maia, entendeu que mulheres grávidas ou que deram à luz no período de 45 dias também devem ganhar prioridade, mesmo que não tenham alguma doença pré-existente, a chamada comorbidade. Esse projeto coloca como prioridade no Programa Nacional de Imunizações grávidas, puérperas e lactantes, e também crianças e adolescentes com deficiência ou com comorbidades e crianças e adolescentes privadas de liberdade. Em maio, o Ministério da Saúde incluiu mulheres grávidas ou que deram à luz recentemente no Plano Nacional de Imunização. Mas para serem vacinadas, elas tinham que apresentar alguma comorbidade. A relatora da proposta foi questionada pelo Ministério Público do porquê das demais gestantes não serem incluídas no PNI. No entanto, para que a proposta seja encaminhada para a sanção presidencial, é preciso que a Câmara dos Deputados também aprecie o texto. O debate deve tramitar em caráter de urgência. Em Santa Catarina já é um pouquinho diferente. O estado já aprovou a vacinação tanto de lactantes, que são as mulheres que estão amamentando, quanto de gestantes e puérperas também sem comorbidade. Essa vacinação já está em andamento em Santa Catarina. Bom, em Criciúma ultrapassou nesta segunda-feira a marca de 100 mil doses aplicadas da vacina contra a Covid-19. Esse total de vacinas aplicadas corresponde às 2 doses do imunizante que já foram aplicadas nos grupos preconizados pelo Plano Nacional de Imunização, o PNI. Conforme a Secretaria de Saúde do município, esse número continua subindo, porque todas as 46 salas de vacinação de Criciúma seguem imunizando a população. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o secretário de Saúde de Criciúma falou sobre esse número alcançado e pediu para que a população continue se vacinando. Então, mais uma semana, aqui estamos com vacinas e chegando a 100 mil doses de vacina. 100 mil doses de esperança. Vamos lá, minha gente, falta tão pouco, né?
com mais um pouquinho de esforço, com mais um pouquinho de cuidado e com mais vacinas, eu não tenho dúvidas que a partir de julho, agosto, nós já vamos estar respirando outro ar, nós já vamos estar vivendo outro momento e com certeza que venham mais doses que nós estamos preparados para fazer imediatamente a todos. Uma boa semana a todos, vamos continuar com todos os cuidados, vamos continuar com os cuidados, que falta tão pouco, como eu disse, mas não esqueçam, façam a segunda dose. Forte abraço! As unidades de saúde de Criciúma estão abertas de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, e aos sábados em horário estendido, dependendo da existência de doses para serem aplicadas. Confira quem pode se vacinar contra a Covid-19 em Criciúma. Pessoas acima de 48 anos, caminhoneiros, motoristas e cobradores do transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores da limpeza urbana, trabalhadores do transporte ferroviário de passageiros e de cargas, professores, pessoas acima de 18 anos com comorbidades, com doença renal crônica em diálise, transplantados de órgãos sólidos ou medula óssea, gestantes, puérperas e lactantes, deficientes permanentes, forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional. Todos os grupos devem estar cadastrados no minhavacina.criciúma.sc.gov.br, onde também podem ser encontrados e anexados os documentos necessários para cada grupo com direito à imunização. 1,5 milhão de doses de vacinas da Janssen chegam ao Brasil hoje. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em reunião da Comissão da Covid-19 no Senado. O ministro também reforçou que toda a população adulta vai ser vacinada até o fim do ano. Toda a população maior de idade vacinada contra o coronavírus até o fim do ano. Essa foi a previsão dada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, aos senadores da Comissão da Covid nesta segunda-feira de manhã. E nós temos uma perspectiva de vacinar a população brasileira acima de 18 anos até o mês de setembro. E eu falo isso porque teremos, no mês de julho, mais de 40 milhões de doses de vacinas disponíveis. E há uma expectativa de, no mês de agosto e no mês de setembro, 60 milhões de doses em cada um desses meses. Então, os senhores vejam, 60 em agosto, 60 em setembro, são 120 milhões de doses, com mais 40 em julho, são 160 milhões de doses de vacina. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou para amanhã a chegada de um lote de 1,5 milhão de vacinas da Janssen. O imunizante será o quarto a ser utilizado na campanha nacional de imunização contra a Covid-19 e tem a vantagem de ser dose única, o que deve acelerar a imunização no país. Essas vacinas estavam previstas no nosso calendário para o último trimestre do ano, eram 38 milhões de doses. Inicialmente, negociamos com a Janssen e eles iriam nos antecipar a semana passada 3 milhões de doses da Janssen. Lamentavelmente não foi possível a chegada dessas 3 milhões de doses, mas eu já antecipo aqui em primeira mão que amanhã deve chegar no aeroporto de Viracopos, de Guarulhos, 1,5 milhão de doses da vacina Janssen. São vacinas úteis, porque ela, como as outras, mas essa é uma dose única que permite uma imunização mais rápida. O ministro também disse que está em análise a vacinação contra a Covid-19 em adolescentes e assumiu que o país precisa ampliar a testagem da população. A questão da vacinação nos adolescentes já está em discussão no Ministério da Saúde. A vacina da Pfizer já tem uma autorização tanto no FDA como na Anvisa, para ser aplicado em adolescentes. O número estimado é de 4 milhões de adolescentes que podem se beneficiar dessa vacina. É claro que os estudos ainda não são tão abundantes, mas está em análise aqui no Ministério da Saúde para entrar na pauta. A questão dos pais, sem dúvida, os pais jovens que ainda não foram imunizados e adquirem a doença, é necessário não só a vacinação, mas as outras medidas que nós, de maneira reiterada, temos orientado, a questão da adoção das medidas não farmacológicas,
mas, sobretudo, a campanha de testes, né? E essa campanha de testes ela precisa ser ampliada realmente para testar os assintomáticos. Marcelo Queiroga aproveitou a oportunidade e anunciou o nome da nova secretária especial de enfrentamento à Covid-19, cargo que seria ocupado por Luana Araújo, médica que foi anunciada, mas não nomeada para a pasta em maio deste ano. Agora a responsável será a médica Rosana Leite de Mello. A doutora Rosana é a secretária extraordinária de enfrentamento à pandemia da Covid-19, é uma médica, professora da Universidade do Mato Grosso do Sul. Ela já presidiu o Conselho Regional de Medicina do Estado do Mato Grosso do Sul. Ela já exerceu a secretária executiva da Comissão Nacional de Residência Médica, portanto, conhece todas as especificidades da matriz de competência de cada uma das especialidades médicas, além de ser cirurgiã, oncologista e de estar até a semana passada na linha de frente liderando um hospital público importante do Mato Grosso do Sul. Ela tem características muito especiais para nos ajudar, a mim e toda a equipe de secretários do Ministério da Saúde, no enfrentamento à pandemia da Covid-19. E a Secretaria de Saúde de Criciúma faz um apelo para que a população se imunize também contra a gripe. A campanha segue até o início do mês de julho. Além da vacinação contra a Covid-19, também está em andamento no país a campanha de vacinação contra a gripe. Em Criciúma, a Secretaria de Saúde informa que as doses estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde, com sala de vacinação, para os grupos que fazem parte da terceira etapa da campanha nacional de vacinação. Podem receber a vacina crianças entre 6 meses e 6 anos de idade, gestantes e puérperas, indígenas, trabalhadores da saúde, idosos a partir de 60 anos, professores, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidades, forças de segurança e salvamento, forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens entre 12 e 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade. O município possui um público-alvo de 81.886 pessoas e até o momento já foram vacinadas aproximadamente 34 mil. A vacina contra a gripe, que visa imunizar contra o vírus influenza, é trivalente, ou seja, protege contra 3 cepas. O vírus influenza A, H1N1, que acomete mais adultos entre 40 e 60 anos, a cepa A, H3N2, com maior impacto em idosos, e as cepas B, que atingem mais crianças, adolescentes e adultos jovens. Segundo o Ministério da Saúde, todas as cepas podem causar infecções graves e mortes em pessoas de qualquer faixa etária. A seguir, expectativa com o depoimento de Osmar Terra na CPI da pandemia. Para você que procura uma vaga no mercado de trabalho, vamos conferir agora as ofertas de emprego disponíveis aqui na região. Vendedora, coordenador de suporte técnico, técnico em instalação de rastreadores, professor, pós-venda, consultor de crédito, mecânico, auxiliar administrativo, técnico de informática, auxiliar de laboratório, marketing e publicidade, analista financeiro, educador físico, auxiliar de serralheria, caldeireiro, soldador, técnico em celulares e informática, doméstica, torneiro mecânico, auxiliar de engenharia, motorista, assistente contábil. Interessados podem buscar mais informações por meio do site da Associação Empresarial de Criciúma, o www.acicri.com.br, na aba Banco de Talentos.
O depoimento do ex-ministro Osmar Terra é aguardado para essa semana na CPI da pandemia. Vamos acompanhar na reportagem. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que analisa ações e possíveis negligências do governo federal em ações de combate à Covid-19, entra em mais uma semana de depoimentos com outro ex-ministro do governo Bolsonaro. Osmar Terra foi ministro da Cidadania e é apontado como integrante do chamado Gabinete Paralelo, que, segundo a CPI, orientava o presidente Jair Bolsonaro em ações de enfrentamento ao novo coronavírus. O senador Marcos Rogério, que é titular na comissão e faz parte da base governista no Senado, criticou mais uma vez os rumos tomados pela CPI. Agora o relator escolhe quem ele coloca o carimbo de investigado ou não. Quem ele coloca o carimbo de culpado ou inocente. Eu não me lembro de ter tido qualquer deliberação no âmbito da CPI em relação a isso. E olha que não faltei em nenhuma reunião. A crítica feita por Marcos Rogério é por causa da lista de investigados que foi divulgada pelo relator da comissão, o senador Renan Calheiros. Entre os principais nomes estão os ex-ministros Eduardo Pazuello e Ernesto Araújo, além de Fábio Van Garten e o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Esses nomes deixaram de ser apenas depoentes e a comissão passou a investigá-los como possíveis responsáveis pelo aumento de casos de Covid-19 no país. Em meio às críticas, durante a audiência virtual do Ministério da Saúde com o Senado Federal, o ministro Marcelo Queiroga anunciou o recebimento de mais de 1.500.000 imunizantes da Janssen. A vacina dessa empresa é aplicada em dose única. Queiroga anunciou ainda que pretende vacinar todos os brasileiros maiores de idade até setembro deste ano. Eu falo isso porque teremos, no mês de julho, mais de 40 milhões de doses de vacinas disponíveis. E há uma expectativa de, no mês de agosto e no mês de setembro, 60 milhões de doses em cada um desses meses. Os senadores governistas continuam pedindo para que o foco da CPI seja a investigação de possíveis desvios de dinheiro entre governadores e prefeitos. Mas para este cientista político, o foco da comissão deve ser somente as ações do governo federal. Estratégias utilizadas tanto por governistas como pessoas mais próximas ao Planalto tentam jogar uma narrativa de que essa CPI está sendo seletiva, mas não. Ela cumpre um objetivo muito claro, que é justamente investigar as omissões e ações governamentais frente à pandemia. Ainda de acordo com o cientista político, não deve ser de competência do Congresso Nacional analisar possíveis fraudes de estados e municípios. Este assunto seria de competência dos deputados estaduais ou distritais. Visto que fica muito longe das realidades. Não sei, de repente ficar a cargo de comitês de trabalho em cada estado, mas eu não vejo, nesse momento, uma CPI para investigar governadores e prefeitos no âmbito do Congresso Nacional. Ainda nesta semana, os senadores devem ouvir um epidemiologista e o sócio-administrador da Precisa Medicamentos, empresa que o governo federal usou para produzir 20 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, ignorando meios oficiais. A seguir, pesquisadores reconhecem o quinto oceano no mundo. Nesse mês acontece a campanha para estimular doações de sangue, o Junho Vermelho. Nossa reportagem conversou com 2 dos maiores doadores do Brasil. A dona Valéria exibe com orgulho os braços. Olha as marcas que ficaram no meu braço após 25 anos de doação. O motivo é que essa dona de casa de 63 anos é considerada a maior doadora de sangue do Rio de Janeiro. Dos últimos 25 anos, ela realizou um total de 208 doações, todas registradas pelo Hemocentro do Rio. Quantidade de sangue que foi suficiente para ajudar mais de 800 pessoas. Quando eu não posso fazer, é muito difícil para mim quando eu não posso doar, sabe? E
É isso, a sensação é uma sensação muito boa, muito gostosa de você estar fazendo algo que é simples, não é complicado, é simples e que salva vidas. E a rotina se repete religiosamente a cada 4 meses, que é o tempo mínimo de intervalo entre uma doação e outra. Além do sangue, ela também doa plaquetas e, com humildade, diz que esse é apenas um gesto simples, que não requer muito esforço. É simples, não dói, não engorda, sabe? Não tem nenhum efeito colateral, a não ser a felicidade que você sente de estar ajudando alguém, entendeu? Para quem doa total, são 15 minutos sentado na cadeira. Para mim, que doa por afeto, dou plaqueta, eu fico lá 1h10, 1h20 às vezes, mas você pode doar comum, você pode doar total. Quando aquilo é realmente efetivado, é na hora da transfusão, né? Na hora do uso efetivo dele, né? Então, quando você recebe aquela mensagem que seu sangue está sendo utilizado, eu falei, poxa, aí foi realmente legal. Tá bom. E os números valorizam ainda mais o gesto da Dona Valéria. No Brasil, de cada 100 pessoas, apenas 2 doam sangue com regularidade. E os bancos de sangue sempre operam com estoque no limite. A situação ficou ainda pior na pandemia, porque muita gente ficou com medo de ser contaminada e parou de doar. Por isso, inclusive, o Ministério da Saúde lançou esse vídeo para estimular mais doações. O seu Valdir precisou parar por causa da idade. As doações só podem ser feitas até os 69 anos. Mas durante 50 anos, o aposentado contribuiu para o Banco de Sangue de Santa Catarina. Essa foto em preto e branco mostra como ele era na primeira doação. Nunca disse não. Eles já vinham certo porque o hospital, nosso hospital, tinha ficha de certas pessoas que doavam, que nem eu. Se faltasse sangue na hora, eles iam puxar a ficha e iam dizer para os clientes, quem tem sangue O negativo é o Zimmer, é fulano lá de baixo. Eles escolhiam lá em casa, né? O sangue do seu Valdir é do tipo O negativo, um dos mais raros, o que valoriza ainda mais a doação. O aposentado afirma que a sensação de poder contribuir para salvar uma vida sempre foi sua maior recompensa. Mas algumas pessoas que foram ajudadas também fizeram questão de demonstrar gratidão. E certa vez ele ganhou até um caminhão de melancias. Uma vez uma pessoa foi lá em casa pegar sangue, uma pessoa de 80 anos do interior, o pai de 80 anos. Só que quando estava saindo, eu nunca disse não para doação de sangue. Sempre pronto. Daí, quando estava saindo de casa, chegou um senhor de outra região da nossa cidade, chorando, pedindo que eu salvasse a filha de 6 meses. Daí eu fui lá no hospital, o doutor, que hoje é falecido, o doutor Olavo do Santa Maria, disse para mim, sangue é teu, você salva a pessoa que você quer. Daí eu olhei para a criança, olhei para o senhor, pedi desculpas para o senhor, filho do senhor, que eu ia salvar a criança. Eu sempre conto a história, em 48 horas, a menina já estava em casa, salvação, e um dia chegou uma caminhonete lá em casa, carregada de melancia. Eu disse para o cara, eu não quero melancia. Diz, não, eu sou pai daquela menina que você salvou, muito de graça. É muito bom, o que eu falo é muito bom. Quem não começou ainda, comece, porque não tem hora para começar. Tem hora para acabar, mas não tem hora para começar. Pode começar a hora que quiser. Então, quem nunca doou, comece a doar, porque é muito bom. E olha que interessante, você sabia que a Terra agora tem 5 oceanos? Além do Atlântico, Pacífico, Índico e Ártico, pesquisadores reconheceram agora, de forma oficial, o Oceano Antártico. Os mapas mundi devem ser atualizados em breve. O reconhecimento veio por parte da National Geographic Society, organização científica e educacional sem fins lucrativos, cujos padrões de mapeamento servem como referência para cartógrafos há mais de 100 anos. A oficialização do Oceano Antártico vinha sendo discutida há décadas. Os geógrafos debatiam se as águas ao redor da Antártica tinham características únicas o suficiente para merecer seu próprio nome ou se eram simplesmente extensões frias ao sul dos oceanos Pacífico, Atlântico e Índico.
Agora, os pesquisadores acreditam que o reconhecimento do Oceano Antártico pode ajudar a chamar a atenção para os problemas ambientais que afetam a região. Segundo a WWF, organização internacional não governamental que atua na área do meio ambiente, o Oceano Antártico vem se tornando um depósito de lixo. Resíduos de plástico e produtos químicos tóxicos foram encontrados em partes remotas da Antártica e aumentam as evidências de que a poluição está se espalhando até os confins da Terra. O Informe Região vai ficando por aqui. Eu te convido a nos acompanhar nas redes sociais. O nosso Facebook é o facebook.com/TV Primavera e o nosso Instagram, @TV Primavera. Uma boa tarde para você e até amanhã.